Eu assisti em 2 dias, mas se você pegar um dia para maratonar, são poucos capítulos. O nome é Dash e Lily. É a história de um casal adolescente que a menina escreve no caderninho uns desafios para quem pegasse esse caderninho na biblioteca. E o rapaz olha os livros e pega esse caderninho. E nesse caderno tem uns desafios para ele cumprir. Para ele deixar, para ela, ele escreve alguma coisa no caderno, responde a pergunta e deixa em algum lugar para ela deixa algum lugar para ele, aí ele acabou deixando numa balada, ela não queria ir, ela nunca foi em balada, ela não gostava, mas ela acabou indo, e ela acabou gostando, mas ela teve, assim, decepções quando ela era mais criança com o rapaz da escola dela, que ela deu uma pulseirinha para ele, ela gostava dele, ele joga essa pulseirinha no chão, fala que ela é estranha, e ela encontra esse rapaz nessa balada. Então ela fica desesperada, vai embora correndo, não deixa o caderninho para o menino, né, para eles continuarem conversando. Tipo que eu não sei na época de vocês, mas na minha época às vezes a gente escrevia na carteira: quem senta aqui no período da noite, da manhã para ficar conversando, porque ainda a gente não tinha internet, não tinha acesso à internet. Quando começou a ter acesso, eu acredito que eu tinha uns 15, 16 anos, mas eu não tinha na minha casa. E poucas pessoas tinham, que era uma coisa bem cara. E nisso a menina começa a conversar com esse caderno com ele. Só que ela esquece de deixar o caderno na balada e sai correndo e deixa a bota, perde a bota no meio do gelo. Aí ela tinha escrito no espelho do banheiro que estava com medo de estar lá, e ele fica super preocupado com ela, e ele vai procurar e não acha o caderno, e entra em desespero, ele acha a bota. Tem um nome na bota, que era da loja, acho que a bota era alugada. Ele vai na loja, a pessoa não quer dar o endereço. Ele começa a falar que a mulher dele, que ele precisa achar ela, que ele tá preocupado com ela. E a moça já tinha pago a bota que ela tinha perdido para a loja. Aí eles resolvem devolver. Ele acha o endereço da madrinha dela e ele vai lá na casa e acha estranho uma senhora e perguntou se ela era Lily. Não, eu acho que ele não sabia o nome dela. Perguntou se ela tinha usado as botas. E aí ela fala que é da sobrinha dela, que ele realmente conheceu a sobrinha dela pelo caderninho, porque foi ela que deu esse caderno vermelho para a menina. E eles continuam conversando um com o outro. E o que acontece de repente, ele fica na casa do pai dele, que o pai dele viaja, e a namorada vai para lá. Aí nisso, o pai dele chama eles para jantar. E daí ele não quer ir sozinho, uma ex-namorada dele tá no Brasil não, no país dele, né, novamente, Nova York. E ele, para não ficar aquele clima chato, sem saber o que falar, conversar direito, ele chama essa menina. Mas eles já terminaram, ela tinha ido embora do país. E ele leva ela para meio que assim, o ambiente ficar mais leve, ela sabe conversar, tudo. E nisso ele aceita ir numa festa com essa menina, que era ex-namorada dele. E a menina que saiu correndo da balada, a Lily, aceita ir na festa com o menino que meio que desprezou ela quando era criança. E os dois, assim, os dois casais na mesma festa, mas eles não sabem quem é quem. Eles não sabem nem o nome deles, de cada um. E ele acaba conversando sem querer com ela. E nisso a menina chega, abraça ele e leva ele embora numa brincadeira de verdade, o desafio, leva ele embora da festa. E ela fala uma coisa de Dash, mas como ela não sabia o nome dele, então faz. Mas os dois meio que se gostaram ao se encontrar nessa festa. Aí nisso, eles começam a fazer umas perguntas para ela meio constrangedora, ela vai embora da festa. E depois ela acaba perdoando esse rapaz, esse loiro que tinha desprezado ela quando criança. E ela vai na casa dessa madrinha dela e a madrinha dela meio que fala o nome do cara, né? Eu despacho pra você. Dela, Dash? O que tem a ver Dash? Aí caiu na real que o cara se chamava Dash e que tava com outra menina na festa. Então ela fica tão revoltada, tão brava. Aí ela vai para um lugar que tá os amigos delas que cantam no coral, começa a beber, manda mensagem para esse menino que antes tinha desprezado ela, falando que ela queria ser beijada. Aí ela pergunta porque ele não beijou ela porque era o primeiro beijo dela, ele achou que era muita pressão. Aí ele beija ela e o que acontece? O Dash chega e vê ela bêbada com o cara. Aí ele meio que começa a discutir, ele leva ela pra casa porque ela não tá bem, pra casa da tia dela. E o vô dela fica super preocupado, vai atrás porque ela se atrasou. E chega lá, ela tá bêbada, o vô dela leva ela pra casa. E a família dela toda esperando ela, e ela bêbada, e ela nunca tinha bebido. E ela gostava dele, aí eles acabam se conhecendo, mas de uma forma errada, e acaba estragando tudo. E os pais dela
vai mudar de país, porque ele conseguiu um emprego muito bom. E ela vai ter que deixar tudo pra trás, mas ela quer esquecer ele de qualquer forma, né? Porque ele disse que tava tudo acabado. Aí eles já estão pra ir embora, entra no carro para ir pro aeroporto. Ele se desespera e começa a mover céus e terras, vai no show do Jonas Brothers, atrás do amigo dele, que ele já tinha brigado com o amigo, só pra conseguir falar com a Lily e não deixar ela embora. Daí ele fez tipo uma despedida pra ela na biblioteca, com várias comidas de Nova York e enfeite de Natal. E vai ser como uma despedida. E aí ele deixa o caderninho na casa dela, o irmão dela pega e entra pra dentro e guarda. Só que daí ele começa a pensar no namorado dele, que ele brigou também e tal. Aí ele tira uma foto e manda pra ela. Aí ela sai do carro, no meio daquele trânsito de Nova York, vai correndo achar ele na biblioteca, que ele tava horas e horas esperando ela. Como ela não sabia, ela não iria, né? Aí o cara da biblioteca diz que vai fechar, daí ele fala, não, mais 15 minutos, eu organizo os arquivos, os livros de ficção científica, os livros da sessão infantil, e daí chega lá, tá trancado, daí aquele desespero, né? Daí um cara chega, joga a chave pra ela, acho que você precisa de alguém de ajudante do Papai Noel, algo assim, e entrega a chave, ela entra, ele faz aquela surpresa pra ela, e ela pega e vai correndo e dá um beijo nele. E todo mundo ligando pra ela, o vô, os pais, e o vô dela também gostava dessa mulher que é madrinha dela, mas nunca se deram uma chance. Aí termina assim, não termina porque é a primeira temporada, o vô conversando com essa madrinha, e ele diz pra ela que se ela quiser ficar, ela pode ficar na casa dele. Aí ela resolve ficar em Nova York e ela vai pra despedir dos pais. A biblioteca tá trancada, então ela fica presa com ele passando o ano novo trancado na biblioteca. É uma série linda, é uma série fofa, que eu adorei assistir. É adolescente, é uma série teen, mas eu acredito que logo deve sair a segunda temporada. Mas é uma série gostosa de assistir. Bom, essa é a dica de hoje. Beijos!